Quando a gente assiste muito filme, a gente acompanha a indústria cinematográfica de perto, a gente consegue notar muito claramente como a indústria ela tá sempre desesperada para conseguir ressuscitar algumas franquias, né? Trazer de volta nomes ali famosos e títulos que já estão pré-estabelecidos, já tem aquele número de fãs, aquele público cativo e que muitas vezes isso vai ser feito só para capitalizar em cima desse título, mesmo sem ter uma boa história para contar. E na minha opinião, é exatamente isso que acontece com Extermínio a Evolução, né? 28 anos depois, né? Que é traduzido aí do título original 28 Years Later, que é a sequência da franquia Extermínio, que tinha o título de 28 dias depois, títulos em inglês que eu acho que são muito mais interessantes do que os títulos brasileiros, e que no caso ali do primeiro filme foi um filme que ficou muito marcado entre os fãs do gênero, né, entre os fãs de terror, porque não só é o responsável por meio que dar um novo ar ali pro gênero, né, pro subgênero de filmes de zumbis, mas também tem todo um lance de ter sido filmado com uma câmera específica, né, ter aquele estilo quase documental, também é muito lembrado por trazer o Cillian Murphy ali antes dele ser esse ator mais conhecido, desse ator oscarizado que ele é hoje. Também tem toda aquela história ali dos bastidores de como eles conseguiram filmar naquela parte de Londres que é muito movimentada, que eles tiveram que filmar de pouquinho em pouquinho para conseguir fazer uma cena que é uma cena muito impactante e que é uma cena que ela é reverenciada aí em outras obras de zumbis. E que meio que é basicamente isso, né? Que reside muito da memória, da importância do primeiro Extermínio, que é o lance do filme, ele ser esse filme, que ele é um marco pro gênero, e ele também acabou ditando muitas regras do que viria a ser o gênero de zumbis posteriormente. Então a gente consegue ver várias obras que vieram depois, que meio que bebe um pouco da fonte desse primeiro Extermínio. E aí agora a gente tem esse Extermínio a Evolução, que basicamente ele pega esse nome famoso, esse nome querido do cinema de horror, uma jogada de marketing interessante envolvendo o uso de iPhones na produção e também uma promessa de uma trilogia agora envolvendo esses personagens, envolvendo esse universo. E basicamente é isso que temos para Extermínio a Evolução. São esses 3 pontos, porque realmente a questão da história, ao meu ver, é onde esse filme deixa a desejar. E parte disso é justamente porque quando a gente fala do primeiro filme, né, quando a gente fala do primeiro Extermínio, como eu falei, muito se pauta no lance dele ter sido um filme muito importante pro gênero, um filme que vai definir muitas coisas pro que vem a ser o gênero depois dele, né? Muitos filmes como Hack, obras como The Walking Dead, The Last of Us, eles bebem ali de uma referência, de uma inspiração do que foi o primeiro Extermínio. E quando a gente vai pro Extermínio a Evolução, esse filme que, né, promete a história, a continuação da história 28 anos depois do vírus da raiva se descontrolar e acabar virando aquela pandemia, né, aquela coisa dos zumbis, a gente tem um filme que ele não consegue trazer nem metade desse impacto. Na verdade, eu acho que é até o contrário. Enquanto o primeiro Extermínio ele traz muito uma coisa de um certo ineditismo que vai se tornar esse filme que vai inspirar outras obras, o Extermínio a Evolução ele já vai pro lado contrário. Em vez dele ser um novo marco do gênero que vai conseguir ter o mesmo impacto do original, ele parece ser um filme muito mais inspirado por coisas que vieram depois do primeiro Extermínio. Então ali tem muitas coisas que vão remeter a obras como Um Lugar Silencioso, o próprio The Last of Us, né, tanto o 1 quanto o 2, e aí a série da HBO que adapta os jogos também. E acaba sendo esse filme que em todo momento eu sentia que, beleza, eu já vi isso antes e eu já vi isso em obras que eu gosto mais, até porque preciso confessar que eu não sou um grande fã do Extermínio original. Eu vi recentemente, eu achei um bom filme, né, não me leve a mal, não achei um filme péssimo, um filme ruim, nada disso. Achei um bom filme, mas eu não tive aquele brilho no olhar que muitos fãs têm, né? Por mais que eu consiga reconhecer, entender e eu admito realmente a questão da importância que ele tem pro gênero, não é aquele filme que ele por si só é o filme que me deixou tão assim empolgado com ele. Embora eu goste muito do Cillian Murphy, embora eu ache a ideia de filmar com uma Tech Pix ali uma coisa interessante quando você parece que traz o filme para um realismo, até uma coisa quase documental, são aspectos interessantes, são aspectos que tornam o filme bem legal, bem marcante, mas que no geral não é aquele filme que caiu tanto assim nas minhas graças, não é aquele filme que, ai, nossa, amei. E aí eu fui pra esse novo Extermínio, não necessariamente com uma grande expectativa, mas com certa curiosidade, porque é o filme que traz de volta o roteirista original, que é o Alex Garland, que particularmente eu acho ele bem fraco, e traz o Danny Boyle, que é um grande diretor, é um diretor com vários filmes interessantes, que tem um apuro visual ali
muito legal e que eu imaginei que ele poderia trazer algo muito interessante pra esse novo Extermínio, que poderia ser esse novo filme aí que, nossa, vai ditar aí o que vai ser o gênero pelos próximos 20 anos. Ao meu ver, eu estava enganado, porque é um filme que é muito mais referente com o que veio antes do que necessariamente essa coisa completamente original. Mas longe disso ser o grande problema que eu tive com Extermínio e Evolução. Na verdade, pra mim, o grande problema é que enquanto eu sinto que o Danny Boyle ele tinha ideias pra pôr em prática, né, coisas que ele queria fazer com esse filme, principalmente como eu falei nessa coisa do lance visual, que é muito estilo do Danny Boyle, de ter umas ideias piradas, e aí lá ele filmou com uma câmera super fraca, uma câmera digital, que é muito uma coisa da época, mas que deixou o filme meio que ter envelhecido um pouco mal, ainda que eu acho interessante ainda hoje. E agora ele trouxe a ideia de fazer com vários iPhones, né? Usar muito iPhone ali na produção para filmar, o que gera alguns efeitos bem interessantes, gera aí um efeito meio de bullet time em alguns momentos, mas que beleza, ainda fica restrito para esses momentos, mas no geral é um filme que visualmente ainda é interessante. O meu grande problema é realmente com o aspecto da história. Pra mim, enquanto o Danny Boyle ele tinha coisas que ele queria trazer para esse filme, coisas que ele queria fazer com esse filme, o Alex Garland ali no papel do roteirista, ele simplesmente ficou o tempo inteiro caçando alguma coisa pra contar, né? Caçando alguma história pra contar. O que a gente pode fazer, o que a gente pode falar. E aí, junte isso à pressão do estúdio de fazer já uma trilogia, né? Já anunciar de bate-pronto uma trilogia, e temos aí uma receita que, beleza, não é uma receita pro desastre, porque eu acho que o Novo Extermínio não chega a ser desastroso, mas é realmente uma coisa que fica bem abaixo da linha do que poderia ser esse filme, considerando o que o primeiro é. E aí, como eu falei, tem toda a questão do marketing apelativo, né? Esse marketing de, nossa, o filme foi feito com iPhones e tudo mais, vamos ver o que aconteceu, vamos ver como o filme ficou sendo filmados com iPhone. E é interessante o uso do iPhone, eu acho que o bullet time que eles criam é algo legal, apesar de ser algo muito pontual, ao meu ver. Mas aí a gente também tem esse filme de tons instáveis, né? Aquela obra que parece que quer contar várias histórias, mas ela nunca conta nenhuma dessas histórias direito. E isso acaba refletindo num tom que ele também, né, nunca parece que eles escolheram o estilo de filme que eles queriam fazer. Então a gente tem um filme que em algum momento ele é um baita filme de ação, em outros momentos ele é um filme de drama, um drama super pesado, e que é também o responsável por gerar alguns dos melhores momentos do filme. E já em outros momentos ele é um filme completamente despirocado, né? Um filme que aí é onde eu vejo mais ousadia. E que, ao meu ver, parece ser muito o lance de você já ter anunciado a trilogia. Eu não sei se necessariamente cada filme vai ter o seu estilo, cada filme seria pensado para ter um estilo diferente, mas eu acho que nesse filme é um grande Frankenstein de estilos e tons que, ao meu ver, não combinam muito bem, porque poderiam ser obras distintas, muito boas, mas quando é o único filme tentando fazer de tudo, ele acaba não conseguindo fazer nada muito bem. Mas antes de eu me aprofundar nisso, eu quero só me apresentar para quem ainda não me conhece. Aqui quem fala é o Adam. Sejam bem-vindos ao canal. Aproveita para se inscrever se for novo por aqui e deixa também um like nesse vídeo que você vai me ajudar bastante, você vai passar a mensagem pro YouTube, que é um bom vídeo, que ele merece ser assistido, e a gente vai crescer esse canal e vai crescer essa comunidade que ama cinema. Eu tô sempre falando de filmes aqui no YouTube, desde lançamentos no cinema, lançamentos no streaming. E se você gosta de cultura pop, séries e livros, ou quer saber o que eu tô assistindo, quer trocar uma ideia, vale me seguir nas outras redes sociais, o arroba está aqui na tela e os links na descrição do vídeo. E bora aí falar de Extermínio, a Evolução, filme dirigido pelo Danny Boyle, e que, como eu falei, é essa obra que ela traz muitos temas, muitos tons distintos, e nunca me parece realmente uma coisa que funciona ao máximo. A primeira metade do filme, ao meu ver, é um filme de ação muito decente, que tem uma coisa toda de pai e filho, funciona bem, traz ali uma dinâmica realmente de filme de zumbis mais contida e até mais esperada, coisas que a gente já viu em outros filmes, que eu acho que funciona, ainda que não traga realmente nada de novo pro gênero. Já a outra parte, que é mais dramática, é onde a gente tem alguns momentos muito tocantes. Eu acho que é onde o filme aí começa realmente a ganhar foco, assim, começa a ganhar corpo, porque tem as melhores atuações do filme. Tem o personagem do Ralph Fiennes, que é um ótimo personagem. Tem também um outro personagem ali que eu já não gosto tanto, que parece ser algo muito deslocado e que acaba expondo uma das fragilidades desse filme, que é mostrar
realmente como ficou o mundo depois daquele vírus, né? Eu acho que em vez dele apontar ali e mostrar toda essa questão do impacto desse vírus, ele acaba se voltando para uma questão muito mais contida de olhar para um microcosmos e tentar contar uma história ali, só que novamente sem exatamente saber o que eles vão contar com essa história. Quando eles se voltam para esse lado mais ali dramático, envolvendo uma mãe que tem uma doença, ela tá num estágio avançado dessa doença, e aí tem toda essa questão com o filho, que é o drama que vai mover o filme em si, mas que, embora entregue alguns dos melhores momentos do filme, parece que ele tá ali totalmente deslocado do que é esse lance dos zumbis. É um filme que parece que ele vai conseguir estabelecer um link interessante em alguns momentos, mas sempre quando ele vai fazer isso, o filme ele acaba se atropelando ou para tentar ser uma obra um pouco mais contida ali, mais direta de zumbis, né? Então com os ataques, com a questão da sobrevivência, ou realmente sugerindo um mundo muito mais louco, muito mais pirado do que aquele que a gente tá vendo, mas sem realmente se aprofundar nessa questão também. E não é à toa que os minutos finais, que eu acho que vão ser o momento mais divisivo da obra, ao meu ver, é o melhor momento do filme, de fato, porque é o único momento onde eu vejo o Danny Boyle e o Alex Garland realmente entregando algo ousado nessa história. Tudo que vem antes, por mais que tenha seus bons momentos, tem ali uma carga dramática interessante, tem ali boas atuações, ainda são momentos que eu olho e falo, beleza, já vi isso em outro filme, já vi isso em outra série, já vi isso em outro jogo, eu já vi isso em outras histórias de zumbis. Enquanto o primeiro filme, ainda que trouxesse ali uma certa familiaridade com histórias de zumbis, ele tinha toda uma sacada original. E aqui parece que toda sacada mais marcante, ela tá sempre apoiada na questão de ter um visual interessante, de ter uma mixagem de som muito boa, e que, beleza, isso ainda é um mérito do filme, mas a gente tem que estar lembrando que o cinema também é uma arte para contar histórias, então não adianta nada você ter o filme mais bem filmado do mundo e uma história pífia. E nem aqui a gente nem tem o filme mais bem filmado do mundo, embora também a gente não tenha a história mais pífia do mundo. Mas tudo fica no meio termo muito incômodo. Quando eles decidem realmente ir para um lado mais ousado, ir para um lado assim mais incisivo, com uma ideia nova, uma ideia que realmente parece legal, que é uma coisa ali mais Mad Max da vida, mais Waiters, Selvagens da Noite, sabe? Uma coisa assim de... As pessoas que ficaram malucas desses 28 anos que separam o primeiro filme desse novo, aí o filme já tá perto de acabar e aí eles também entregam algo tão fora de tom que eu acredito que vai ser o momento mais divisivo. Pra mim é o melhor momento do filme, mas eu entendo que muita gente vai acabar torcendo o nariz pra isso. Por todo esse recorte, por todo esse lado de ser meio Frankenstein, a gente não consegue nem realmente olhar muito a questão dos personagens e dos atores aqui, né? A gente tem nomes como Aaron Taylor Johnson, Jodie Comer e o Ralph Fiennes, que são personagens interessantes, cada um tem o seu momento, e eu acho que deveriam até ter ali um aprofundamento um pouco maior. Nem todos conseguem ter um aprofundamento realmente devido por causa da forma como se estrutura essa história, né? A forma como ela está sendo contada. Ainda assim, como eu falei, cada um tem o seu momento. Repito, gosto muito do personagem do Ralph Fiennes, eu acho que é um ponto de vista muito interessante trazer um personagem como ele, com aquela visão, com aquela sensibilidade dentro de uma obra de zumbis, dentro de um mundo completamente apocalíptico, ou que realmente ele tá lidando sempre com a morte, tá lidando sempre com a tragédia diariamente. Mas o verdadeiro destaque é pro Alf Williams, que interpreta o protagonista, o garotinho aqui do filme, e ele que vai ter a relação com todos esses outros personagens, e que é aquele ator que, até por ser um ator mais novinho e não está tanto em destaque, né? A gente vê quando o marketing ele vai usar o destaque dos atores, ele vai para esses outros que eu citei, né? O Aaron Taylor, Jodie Comer, Ralph Fiennes. Então, quando a gente se depara com uma história que é muito mais focada nesse garoto do que nesses outros atores, acaba sendo uma grande surpresa, porque a gente pensa que esses atores eles vão roubar a cena, eles vão ser os pilares para essa história, quando na verdade a atuação principal e o personagem principal é esse garotinho que entrega muito, uma excelente atuação, e que ele é uma das poucas coisas que me deixa empolgado para uma vindoura sequência de 28 anos depois, que eu quero ver como esse personagem vai se desenvolver, e eu quero ver esse ator ali também mostrando mais esse talento, porque ele é muito bom. Mas no geral, ainda fica aquele sentimento de decepção, aquele sentimento de que eu poderia estar indo ver um dos melhores filmes de terror do ano, uma grande promessa pro gênero de zumbis, que é um gênero que é muito repetitivo, que meio que já perdeu ali aquele espaço, já ficou meio cansativo. A gente tem boas histórias contadas em obras situadas no mundo dos zumbis,
The Last of Us 2 tá aí pra gente ter a prova, né? O jogo, não a série, o jogo. Mas aí eu pensei, beleza, a gente vai ter a chance de ter uma grande história, né? Estamos falando aí das pessoas que criaram essa franquia voltando pra franquia, então é muito ali, é o momento da gente ter uma grande história dentro de um mundo de zumbis. E no final das contas é uma história boba, uma história repetitiva, que ainda, repito, tem os seus momentos, e eu acho que esses momentos eles vão acabar se sobressaindo pra muita gente. Mas no final das contas é um filme que tem uma mixagem de som muito maneira, tem uma atmosfera muito boa, trabalhada ali por causa do som, por causa da montagem. São elementos bons e bem feitos para um filme de terror, mas que tudo poderia ser realmente bom, realmente incrível, se a gente tivesse uma boa história para contar. Então, para Extermínio, A Evolução, nota 5. Queria ter gostado mais, até por ser um filme que eu não saí do cinema odiando, sabe? Eu saí do cinema tipo, ok, é um tanto faz. Mas eu queria realmente ter me conectado melhor com o filme, ter curtido mais a experiência. Queria que tivesse sido uma experiência mais impactante. Como eu falei, eu gosto desse gênero, tem outros filmes que eu gosto bastante. O primeiro filme já não foi aquele filme que, nossa, me deixou apaixonado, mas ainda foi um filme mais impactante do que esse. Infelizmente, aqui, apesar de toda a atmosfera que eles criam, de toda a ideia, o pano de fundo que eles têm, e bons momentos, eu ainda saí meio. Meio tanto faz, meio decepcionante, né? Talvez não seja um filme tão fraco quanto foi Hélio, mas realmente talvez tenha sido um dos mais decepcionantes, como foi o Entre Montanhas ali com a Anya Taylor-Joy e o Miles Teller, que foi bem frustrante também. Mas me conta o que você achou de Extermínio, A Evolução, ou a sua expectativa pro filme, caso você ainda não tenha assistido. Muito obrigado por ver esse vídeo até aqui, valeu, falou e até mais.